Começando mais um intervalo cultural, e hoje vamos viajar pelo som diversificado e contagiante das orquestras, conhecendo o trabalho de um grupo que é da nossa universidade. Constituído essencialmente por instrumentos de sopro como sax, trombone, flauta, trompete e de base como guitarra, piano, bateria, entre outros, sua formação lembra as famosas orquestras de jazz americanas, popularmente conhecidas como big bands, que surgiram nos Estados Unidos na década de 30. A banda possui em seu repertório grandes nomes da música brasileira, como Vinícius de Moraes, Tom Jobim e Toquinho, mas também executa músicas internacionais. Então vamos conferir a apresentação da Potiguar Band sob a regência do professor Tiago Canuto.
Tiago Canuto, sou professor do curso de música da UERN. Esse trabalho assim, é um trabalho bem interessante porque haja vista que temos músicos, estudantes músicos aí no curso de música, então por que não aproveitá-los, né, nessa atividade tão importante que é produzir música através dos seus instrumentos. Então por essa razão é que a gente está fazendo esse trabalho, né, uma vez que é de super importância dentro de um curso de música. E esse é um trabalho que, de uma forma ou de outra, a gente acaba fazendo extensão. Então esse trabalho foi escrito também como um projeto que está em avaliação, para ser um trabalho mesmo de extensão, onde vamos tocar em escolas, onde vamos tocar em praças públicas, né, divulgando esse estilo de Big Band, essa formação aí instrumental, onde tem saxofone, onde tem trompete, onde tem trombone, onde tem guitarra, baixo, essa forma bem eclética, né, bem variada essa mistura de instrumentos. Então os projetos é justamente isso, de tocarmos em escolas, tocarmos aí em praça, e na verdade assim, não só partindo de nós, mas também estamos abertos assim a convite para brilhantar algum evento, alguma coisa, que seja na UERN, que seja fora. O nosso objetivo é produzir mesmo, é fazer música, é trabalhar, é utilizar esse espaço de Big Band aqui como um meio, um laboratório, onde músicos podem improvisar, onde músicos podem fazer arranjo, onde músicos podem realmente fazer aquilo que é natural ao músico, que é tocar o seu instrumento.
Estamos chegando ao fim de mais um programa. Obrigado pela sua companhia e sinta-se convidado a participar de mais um encontro na próxima semana. Curta o Intervalo Cultural na web através dos nossos diversos canais de comunicação e participe do nosso projeto divulgando sua arte. Até mais! Devido a complicações que eu tive no parto por um erro médico, eu tive que passar por várias cirurgias. Com isso eu perdi muito sangue e precisei tomar 6 bolsas de sangue. Eu tive uma infecção generalizada. Então eu passei 23 dias internada na UTI do hospital e os médicos não conseguiam, no começo os médicos não conseguiam descobrir qual era a causa de eu estar tão mal. Eu inchei muito, fiquei bem inchada. Aí fiz uma curetagem, que eles suspeitaram que fosse restos do parto. Fiz uma curetagem, depois dessa curetagem eu comecei a inchar muito. Aí, como eu inchei muito, eles não conseguiram encontrar mais veias em mim. Me mandaram lá pro Tarcísio Maia para me fazer essa dissecção no braço, que foi por onde eu recebi o sangue. Enquanto eu estava fazendo a cirurgia, o cirurgião bateu na maca. Aí eu peguei e gritei. Aí ele disse: "O que foi?" Aí eu disse: "Não, minha cirurgia tá doendo." Ele: "Deixa eu dar uma olhadinha." Ele abriu, tirou os pontos da minha cirurgia, da cesariana. Aí ele viu que tava supurando muito. Aí ligou pro médico do hospital onde eu tava e falou: "Olha, ela tá com infecção generalizada e tá muito grave." Como essa cirurgia demorou 3 horas, eu precisei tomar 3 bolsas de sangue nesse dia. Quando eu tava lá no hospital, eu não comia, eu não conseguia me alimentar. Tudo que eu comia, eu vomitava. Então eu precisei tomar mais 3 bolsas. Ao todo foram 6 bolsas de sangue que eu comi. Chamaram meu pai e minha mãe e falaram a ele que não tinha mais nada o que fazer, que era só esperar agora o pior, porque não tinha mais jeito. Aí, de uma hora pra outra, de repente eu comecei a melhorar. Sem efeito de remédio nenhum. Comecei a melhorar. Graças a Deus eu já tô aqui. Se não fosse esse sangue que eu tivesse recebido, talvez eu não estivesse aqui contando a história hoje. Inclusive, quando eu precisei do sangue, o hemocentro estava vazio. Não tinha. Foi minha mãe e a mãe de outros pacientes lá da UTI. Foram lá para a porta do hemocentro, quem passava eles chamavam para doar sangue. Eu tenho, além deles dois, eu tenho mais uma menina de 5 anos. E se não fosse o sangue que me doaram, eu não ia poder estar com meus filhos, sabe? E como o meu caso, existem vários outros. Muitas famílias são destruídas por falta de doadores. Não apenas de sangue, como de órgãos, enfim. Eu acho que se você pode ajudar o próximo, você ajude. Mesmo que não seja um amigo ou alguém da família, um desconhecido, mas você vai estar ajudando uma família, uma vida, vai estar salvando, entendeu? Se você não é doador de sangue, passe a ser. Vem aí a primeira CEP, a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal Rural do Semiárido em Caraúbas. De 13 a 17 de outubro, estudantes, professores e profissionais de renome vão apresentar e debater os temas das engenharias e das letras. Participe! Primeira CEP Caraúbas. Realização UFERSA Caraúbas.
Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Vamos fugir desse lugar, baby. Ah, vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Pois diga que irá já pra onde o sol veja você, você veja-me sol. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Céu azul, onde haja sol, teu corpo nu junto ao teu corpo nu. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Uma banda de maçã, outra banda de reggae. Tô cansado de esperar que você me carregue. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Uma banda de maçã, outra banda de reggae. Todo dia de manhã, flores que a gente regue. Todo dia de manhã, flores que a gente regue.
saberes, ideias, uma visão mais encantada do que seja o conhecimento. Tudo isso através do encontro com autores da literatura brasileira e mundial. É o que nos espera no programa Encontro com Autores, projeto de extensão desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, o professor Roberto Cunha nos leva a um passeio fascinante através da vida e obra de um dos maiores poetas da língua portuguesa, Carlos Drummond de Andrade. Com você, Encontro com Autores. Só muito amor. A minha relação com o Carlos Drummond, ela vem de tempos bastante antigos que eu não consigo precisar a data. Eu me lembro de que o meu avô, meu avô materno, que ele tinha uma pequena biblioteca na sua residência, né, para os seus numerosos filhos. E nessa biblioteca eu tinha a curiosidade de sempre ficar chafurdando, né? E eu me lembro de ter lido alguma coisa sobre Carlos Drummond de Andrade nessa pequena biblioteca do meu avô. Mas me lembro também, entre 1986 e 1987, fazendo talvez a sexta ou a sétima série, tinha uma professora de português, uma grande professora de português que eu tive, aquelas professoras que marcam você, convidar os alunos a preparar um trabalho sobre algum poeta brasileiro. E eu escolhi apresentar sobre Carlos Drummond de Andrade, né? Selecionei alguns versos de Carlos Drummond e fiz a leitura e uma interpretação, aquela coisa que a gente faz no antigo primeiro grau maior, né? Eu me lembro que um colega meu de sala de aula, ele fez o seguinte comentário quando eu li uma poesia de Drummond, mas professora, se essa coisa aí que o Roberto está lendo, se fosse eu que tivesse escrito, ninguém ia gostar, ninguém ia valorizar, né? Agora, porque é o Drummond, esse negócio aí passa como sendo poesia que a gente tem que ler, né, na sala de aula. Mas a poesia tem isso, né? Ela mexe com as pessoas que podem ser mexidas por ela, né? Outras pessoas são completamente opacas, né, a poesia, né? De fato, você falar, ao colocar algumas palavras, né, em forma de estrofe, não é fazer poesia, né? Mas também quem não tem a sensibilidade, né, para perceber a poesia vai ser completamente opaco a ela. Em sua última entrevista, concedida nos dias 20 e 30 de julho de 1987, alguns dias antes da morte da sua filha e da sua própria, ocorrida a 17 de agosto, Drummond concedeu entrevista ao jornalista Geneton Moraes Neto, do Jornal do Brasil. Nela, Drummond diz de si: minha vida? Acho que foi pouco interessante. O que é que eu fui? Fui um burocrata. Fui um jornalista burocratizado. Não tive nenhum lance importante na minha vida. Nunca exerci um cargo que me permitisse tomar uma grande decisão política, ou social, ou econômica. Nunca nenhum destino ficou dependendo da minha vida, ou do meu comportamento, ou da minha atitude. Eu acho bastante interessante essa entrevista que o Drummond concede, né? Entrevista que ele concede de forma reticente, né? 17 dias depois ele vai falecer, né? E 5 dias depois dessa entrevista, a sua própria filha, a sua filha vem a falecer de um câncer. Eu acho bastante interessante porque não me parece jogo de cena do Carlos Drummond, né? Drummond me parece ser bastante sincero, né? O que é que de fato foi a vida do Drummond? Foi secretário do Gustavo Capanema, né, ministro da Educação durante o governo Getúlio Vargas. Depois foi jornalista, e ele mesmo disse que um jornalista que não precisava sair de casa, que o jornal ia receber as suas matérias, as suas crônicas, né? Então foi um homem bastante pacato. Casou-se com Dolores Dutra de Moraes, mas teve como musa da adolescência Mariquinhas Viváqua, irmã de Dora, a futura atriz Luiz del Fuego, organizadora do primeiro clube de nudismo do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, teve um romance paralelo ao seu casamento
que durou 35 anos. Conta-se que Drummond morreu de braços dados com a sua amante, né, Lígia Fernandes. Conta-se também, né, que ele e o poeta no hospital, né? Conta-se também que, isso é a própria Luiz del Fuego que conta, que o Carlos Drummond e o poeta Pedro Nava, eles, ainda meninos, né, ainda pré-adolescentes, tentaram tocar fogo na casa das duas irmãs, né, a Mariquinhas e a Dora, a futura Luiz del Fuego, né, que eles queriam ver as meninas saindo de camisola, né? Bom, isso era só para assustar, né? Na verdade, a casa pegou fogo mesmo e eles tiveram que fazer um esforço danado para apagar o fogo. E o namoro do Drummond com a Mariquinhas acabou indo por água abaixo, que o pai impediu, com toda razão, impediu o prosseguimento do namoro. Quando Drummond diz que a vida dele é pouco interessante, ele pode estar falando também da gente, né? Se nós formos pensar no que é a nossa vida é, né, uma rotina maçante, né? Nós cumprimos horários, cumprimos rotinas, cumprimos obrigações, sempre as mesmas obrigações, sempre os mesmos horários, né? É isso que caracteriza a vida na modernidade, né? É uma repetição do eterno sempre igual, né? Nós nos imaginamos fortes, nos imaginamos grandes, queremos fazer grandes coisas, queremos ser grandes pessoas, mas o tempo todo o caráter cinzento da vida nas grandes cidades, o caráter cinzento da vida na modernidade, né, nos mostra que a realidade é mais tacanha, né, que a nossa realidade é uma realidade menor do que nós imaginamos. Homem pacato, de medos pacatos, Drummond na mesma entrevista diz: o medo que tenho é levar uma queda, me machucar, quebrar a cabeça, coisas assim, porque na idade em que estou, a primeira coisa que acontece numa queda é a fratura do fêmur. Isso eu receio. Há 17 dias da sua morte, Drummond vai falar que a sua maior preocupação é levar... Bom, se trata de um senhor de 82 anos de 85 anos de idade, né? A sua maior preocupação é levar uma queda. E isso me parece bastante próprio do Drummond, né? Nós esperamos dos poetas grandes frases, né? Grandes orações, né? E o Drummond, com a sua poesia, é uma poesia que desconstrói as grandes frases, desconstrói as grandes narrativas, né? Drummond faz poesia a partir do que é pequeno, né? Drummond faz poesia que desconcerta aquela frase, aquele grande final que a gente espera de toda poesia. O que é que essa poesia, no meio do caminho, fez com que o meu colega achasse que não estava diante de uma grande poesia? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Esse eu acho um dos versos, parte por ter sido um dos primeiros versos que eu tenho a recordação de ter lido do Drummond, eu acho um dos versos de uma beleza mais singela, né, de Drummond, né? O jogo de palavras que ele faz com algumas poucas palavras, né, sempre repetindo e como que enlaçando essas palavras, né, sempre me chamou a atenção. Me parece que Drummond brinca com as palavras, né, e dessa brincadeira com as palavras tenta fazer uma coisa bonita, né? E tenta fazer uma coisa bonita a partir daquilo que é pequeno, né? Não a partir daqueles grandes fatos que emocionam, não a partir daquelas grandes atitudes que comovem, né? Mas a partir dos nossos pequenos acontecimentos, né? Apesar dele dizer, na vida de minhas retinas tão fatigadas, né, se trata de um jovem de 26 anos, né? No entanto, o poeta ele escreve para além, né? Escreve para mais do que ele está vivendo. Outro poema famoso de Drummond é o poema de Sete Faces. Né? Drummond é um dos versos, é um dos poemas mais famosos, né? Um dos poemas mais famosos de Carlos Drummond. Ele dedica alguns versos a mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Né? Mas tem alguns versos que me chamam a atenção.
O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Drummond não tenta fazer aqui crítica social. Ele não tenta falar aqui desse caráter isolador da modernidade. Não tenta falar aqui desse caráter padronizador da modernidade. Mas ele nos mostra uma realidade. E essa realidade fala sobre a padronização, sobre a velocidade da vida moderna, uma velocidade para fazer nada, e do caráter impessoal dos indivíduos, né? Do caráter impessoal dos indivíduos nas grandes cidades. Né? É o homem que se esconde atrás do seu bigode, dos seus óculos. Tão pouco amor pode aparecer para Drummond como uma salvação. Né? Os tempos modernos fazem uma apologia do amor como sendo a grande aventura da modernidade. Né? E Drummond coloca, né, no poema Quadrilha, os grandes arroubos da paixão no seu devido lugar. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Tinha razão o meu amigo, o meu colega de primeiro grau maior, em desconfiar dessa poesia de Drummond. Né? Ele junta os acontecimentos mais insólitos, né? os acontecimentos que não estão previstos no traçado da poesia, e faz disso uma coisa bonita. Né? Qual é que eu acho a grande sacação aqui do Carlos Drummond nessa poesia? Né? Essa grande coisa, né, que é o amor, João que ama Teresa, que ama Raimundo, que ama fulano de tal, que ama Beltrano, se resolve como? Se resolve na vida. Né? É a vida que resolve isso, é a vida que dissolve as nossas grandes expectativas, né? Os nossos grandes anseios em relação à vida. Né? Personagens que nós não conhecemos, personagens que nós não esperamos, estão o tempo todo entrando na nossa vida e dissolvendo aquelas nossas grandes expectativas, né? Os nossos grandes sonhos. Né? Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A primeira impressão que eu tive do Drummond foi essa sensibilidade para aquilo que é pequeno, né? A sensibilidade para aquilo que passa despercebido, a sensibilidade para esses tons acinzentados da vida moderna, né? Da vida nas cidades. Né? Eita vida besta, meu Deus, vai dizer Drummond em o poema Uma Cidadezinha Qualquer. Né? Uma cidadezinha qualquer pode ser tanto uma cidade do interior quanto uma grande metrópole. Né? Eita vida besta, meu Deus. Né? Todas as coisas são idênticas, né? Não existe a novidade, né? Existe a banalidade da eterna repetição. Então, esse caráter do Drummond, né, para se atentar às pequenas coisas, aos pequenos fatos da vida, sem se preocupar em fazer grandes narrativas, foi o que primeiro me chamou a atenção. Um outro traço foi a sensibilidade de Drummond para as grandes questões sociais. Né? Mas mesmo na sensibilidade de Drummond para as grandes questões sociais, aquilo que são os grandes projetos de transformação, ou aquilo que nós podemos ainda chamar, né, as grandes narrativas de transformação social, a poesia de Drummond é bastante cautelosa, né, com relação a afirmações radiosas, né, sobre como deve ser a transformação, como as coisas devem ser mudadas. Né. Drummond prefere não fazer um exercício de futurologia, né, prefere não se ater ao complexo que é a transformação ou as mudanças sociais. Bom, Drummond sai, né, de chefe de gabinete do ministro da Educação de Getúlio Vargas diretamente para ser da direção do jornal do Partido Comunista Brasileiro, né, do Tribuna Popular. E, no entanto, não era militante da agremiação. Em seu diário, Drummond escreveu em 14 de março de 1945: sinto a aversão temperamental
pelo que nas esquerdas é desorganização, agitação e a ausência de certas delicadezas e sentimento. E em 12 de abril do mesmo ano, referindo-se especificamente ao PCB, afirma: minha suspeita é que o partido, como forma obrigatória de engajamento, anula a liberdade de movimentos, a faculdade que tem o espírito de guiar-se por si mesmo e estabelecer ressalvas à orientação partidária. Nunca pertencerei a um partido. Isto eu já decidi. Então Drummond está na direção do jornal do Partido Comunista, na tribuna popular, mas tem um pé atrás em relação àquilo que é o projeto de se organizar em instituições. Né? As instituições, da mesma forma que a sociedade moderna, as instituições nivelam, né? As instituições padronizam, né? As instituições nos mostram uma linha que deve ser seguida. Esse pé atrás de Drummond, né, com relação às instituições, fez com que ele não escapasse da fúria retórica de certos críticos literários comunistas. Um certo Emílio Carreiras Machado escreveu sobre Drummond na revista cultural comunista Para Todos. Essa doença que lhe faz ver tudo negro num mundo de problemas e contradições sem saídas é própria de sua gente, da classe podre, arcaica, degenerada e moribunda que ele pertence. Bom, Carlos Drummond que escreve uma obra, né, em 1945, A Rosa do Povo, que eu considero uma das obras mais engajadas, né, na poesia brasileira. Né? A Carta a Stalingrado, né? Charlie Chaplin, Homem do Povo, né? Nosso Tempo, né? A Flor e a Náusea, né? São poemas que fazem uma denúncia concreta do mundo em que vivemos. Né? No entanto, Carlos Drummond sempre teve reticências, né, com qualquer tipo de padronização, com qualquer tipo de ideal que não respeita o indivíduo, ou que não toma o indivíduo como parte do seu ideal, né, mas que pensa o coletivo como que anulando o todo. Né? Toda instituição coletivizante, né, que anula o indivíduo, ou que transforma o indivíduo numa parte do todo, é uma instituição que reproduz os mesmos vícios, os mesmos defeitos das instituições que se quer criticar. Por isso, em Mãos Dadas, Drummond vai dizer: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Né? Se não vou cantar o mundo velho, né, tampouco sei o que dizer, o que é que vai ser o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos muitos. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer. A paisagem vista na janela não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Ou seja, mesmo fazendo referência, né, àquilo que é um ideal de futuro, um ideal de mudança, um ideal de transformação, o tempo de que fala Drummond é um tempo presente. Né? A matéria a partir da qual Drummond quer construir a sua poesia é a matéria do presente, é a matéria do concreto, né? E não da padronização que destrói a concretude. Nem tudo aquilo que nós planejamos é execuível. Né? E, na verdade, muito daquilo que nós planejamos passa por cima das realidades concretas. Drummond falou das injustiças sociais. Eu lamento que haja... Drummond falou das injustiças sociais ainda nesses últimos dias antes de morrer. Nessa entrevista ele vai dizer: eu lamento que haja pouco consumo de livro no Brasil, mas aí é um problema muito mais grave. É o problema da deseducação, o problema da pobreza e, portanto, o da falta de nutrição e da falta de saúde. Antes de um escritor se lamentar porque não é lido, como são lidos os escritores americanos ou europeus, ele deve se lamentar de pertencer a um país em que há tanta miséria e tanta injustiça social. Em A Rosa do Povo, Drummond tem um poema intitulado Nosso Tempo, né, que se inicia dizendo: esse é tempo de partido. Né? Ou seja, esse é tempo de partido. Né? Pressupõe a ideia de um engajamento, né? Pressupõe a ideia de uma solidariedade, né, com a transformação social, com as mudanças sociais.
mas ao mesmo tempo Drummond é rápido em lembrar, né? Esse é tempo de partido, esse é tempo de homens partidos. Né? A vida no partido, a vida nas instituições, né? A vida na modernidade é uma vida que quebra os indivíduos, né? Porque os transformam em peças de uma engrenagem, né? Em peças de uma máquina. É nessa proposta que me aparece o poema A Flor e a Náusea. Esse me parece um dos mais belos poemas escrito por Drummond. Ao mesmo tempo que nós temos um engajamento social, ao mesmo tempo que nós temos uma denúncia da sociedade do seu tempo, nós temos uma viva percepção do caráter individual, do caráter concreto de toda a realidade. Drummond afirma: preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes e mal poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Né? Qual o impasse? Né? A constatação de que a sociabilidade em que nós vivemos é uma sociedade odiosa, né? Isso é óbvio para todos, né? Mas o que fazer? Né? Se as mercadorias me espreitam, né? Se é impossível uma vida que não seja uma vida no consumo, que não seja uma vida na sociedade do consumo. Essa é a vida que provoca o enjoo, né? Essa é a vida que provoca a náusea, né? A angústia, o incômodo, a angústia, o incômodo do indivíduo, né? É ainda a capacidade que o indivíduo tem de se revoltar em um mundo que o transforma em uma coisa, né? Em um mundo que o transforma em uma peça de uma engrenagem. Ainda em A Flor e a Náusea, Drummond vai escrever: crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi, alguns achei belos, foram publicados. O que é que o poeta pode fazer se não denunciar os crimes da terra na sua poesia? Esses crimes que ele cometeu, aqueles que ele julgou belos, ele publicou. Por fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam de anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos esperança mínima. Esse é um dos versos que eu mais admiro no Drummond. Né? Meu ódio é o melhor de mim. Isso não é nenhuma apologia à indiferença, mas é justamente o contrário. Né? É a diferença onde o poeta, o autor, pode ver a sua capacidade de intervir, né? A sua capacidade de se indignar diante do mundo. Né? O meu ódio é o melhor de mim, mas o ódio por si só não basta. Né? Em outras poesias, Drummond vai dizer que o ódio não existe. O que existe é o medo. Né? Alguém que se entrega apenas ao ódio é alguém que tem medo. Né? Mas, mais uma vez, essa angústia, né? esse enjoo, é o que nós temos de melhor. É a nossa capacidade de tentar transformar as coisas. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia e rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânicos. É feio, é feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Essa flor desbotada, né? Essas nossas pequenas alegrias e as nossas pequenas tristezas, essa coisa cotidiana, essa coisa cinzenta de que nos fala o Drummond, são também aquela nossa capacidade de romper as coisas tal qual elas nos apresentam, né? Tal qual elas são. As grandes narrativas, muitas vezes, em todas as experiências que foram presenciadas no século XX, né, terminaram oprimindo o indivíduo, suprimindo o singular, suprimindo o individual. Né? A angústia, o enjoo, essa coisa desbotada, essa coisa que não é percebida, mas essa revolta individual de cada um, esse projeto de transformação a partir do indivíduo, isso não foi experimentado ainda no século XX. Mergulhando no reino das palavras de Drummond, encontramos uma obra vasta e complexa,
que é quase impossível classificar ou rotular. Talvez por isso seu nome sempre foi associado ao novo, ao encantador. Voltamos agora com o professor Roberto Cunha e o seu encontro com Carlos Drummond de Andrade. Qual o juízo que Drummond faz da sua poesia? Ao final dessa entrevista, poucos dias antes de morrer, Drummond vai dizer: não vou dizer como Figueiredo, quero que me esqueçam. Podem falar, não me interessa, porque não acredito na vida eterna. Para mim é indiferente. Nenhum poema meu entrou para a história do Brasil. O que aconteceu foi o seguinte: ficaram como modismos e como frases feitas. Tinha uma pedra no meio do caminho. E agora, José, que eu saiba só, mais nada. Não tenho a menor pretensão de ser eterno. Pelo contrário, tenho a impressão de que daqui a 20 anos eu já estarei no cemitério de São João Batista. Ninguém vai falar de mim, graças a Deus. O que eu quero é paz. Bom, nós estamos há 21 anos, né, dessa última entrevista de Drummond, né, e nós ainda estamos a falar de Carlos Drummond de Andrade. Né. Esses autores, né, os grandes autores, correm o risco de ser esquecidos, né, se nós não os lermos, né, se nós não nos lembrarmos dele. Né. São tão fortes as coisas, né, mas eu não sou as coisas e me revolto. Né. São tão fortes as estruturas, são tão fortes o mundo em que nós vivemos, né, mas nós temos essa capacidade enjoada, né, nós temos pelo menos essa capacidade de ser torto na vida, né, de sermos errados. Né. Agora, essa saudade que o Drummond se remete na sua obra, né, essa saudade de Itabira, me parece que tem uma certa, não sei se você concordaria comigo, né, tem uma certa idealização desse passado itabirense dele. Né. A referência que Drummond faz ao passado, aquilo que foi vivido, ou aquilo que não foi vivido, né, é uma certa idealização de uma idade do ouro, né, que foi perdida, uma inocência foi quebrada, e que o indivíduo agora é largado nessa esfera em que ele se torna uma massa. Né. E nesse mesmo poema Sete Fases, né, é o meu coração que é o mais forte. Né. Ainda no Sete Faces, né, os meus olhos não veem, né, o que o coração vê. Né. É o coração que consegue sentir, que consegue captar. Né. Os olhos, enquanto referência ao externo, né, enquanto referência ao que é sensível, ao que é prático, não consegue mais ver nada, né, porque o que a sociedade moderna faz é a mera repetição, a mera banalização. Né. O único espaço de refúgio é esse refúgio interior, né, esse grito, esse enjoo, essa angústia interior. Eu me lembro que os primeiros poemas de amor do Drummond que eu li, eu tinha nessa leitura, nessa primeira leitura, eu tinha uma visão um tanto romantizada. Então era bacana ler O Amor Bate na Horta, né? Agora, me parece o quê, né? Agora, um pouquinho mais crescido, né? Que o que é que o Drummond, mesmo falando do coração, do refúgio da interioridade, né, como sendo ainda a esfera de protesto, né, que cabe ao indivíduo na sociedade massificada. Né. Me parece que mesmo o amor recebe essa conotação cinzenta, né, essa conotação mercadoria. Eu particularmente, eu não gosto, né, dos poemas eróticos do Drummond. Né? Não é nenhuma coisa de pudor. Né? O Manuel Bandeira faz grandes poemas eróticos, né? Mas o Drummond eu acho que não. Né? O estilo é bem feito, o estilo dos poemas são poemas bem construídos, mas eu acho que falta alma, né? quando ele vai falar do amor erótico. Né? Eu acho que ele não consegue transmitir a mesma verdade que ele transmite nos seus outros poemas, né? Os poemas de amor, de alguma poesia, de A Rosa do Povo. Gastei 1 hora pensando num verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair.
Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Nascido em Minas Gerais, radicado no Rio de Janeiro, ao longo dos seus 85 anos, Drummond escreveu livros infantis, contos, crônicas e muitas poesias. Foi o poeta cujo maior talento era a humildade diante da palavra. Uma questão que tu colocaste, eu acho bastante interessante como estudante de história, que é essa percepção do presente, né? Esse viver o presente, esse ter a sensibilidade de perceber o que está ao redor e de se revoltar contra as injustiças, ter essa capacidade de ser e de perceber o que está nesse presente e olhar o mundo a partir dele, que é uma da condição humana bastante singular e eu diria do lugar onde eu estou como estudante de história, que é uma das questões fundamentais do historiador. E quando você coloca essa condição de Drummond e essa percepção dele, né, nessa genialidade dele odiar as injustiças e falar delas, né, mesmo apresentando algumas contradições quando ele olha esse social, como você mesmo expôs em alguns momentos na poesia, mas ele conseguiu ver isto com muita procedência e com muita profundidade. E creio que essa é uma das singularidades do intelectual, do poeta, né? E fazer poesia nessa linha, eu creio que faz a diferença e por isso que ele vai ser lembrado durante muito tempo. Sim, tem essa discussão com a modernidade, com essa pós-modernidade que para alguns é líquida, para outros é efervescente e fugaz demais. É como assim, como você diz, o último refúgio do ser humano na modernidade parece que é o coração. E parece que quando o ser humano se refugia no coração, ele parece que está vazio, porque a gente esqueceu de sentir. Esqueceu de sentir porque esqueceu de viver também. A gente não tem mais tempo para viver na modernidade. E aí eu pergunto a você, que é uma curiosidade que eu tenho no Drummond, e tendo em vista o choque que eu tive com o ódio ao melhor de mim, que na verdade ele ama o ódio por isso, como é que você vê o amor na obra do Drummond? Para mim, a caracterização de Drummond, né, que ele faz sobre o amor, a caracterização que ele faz dos laços que unem as pessoas, não torna um misantropo, né, longe disso, né? Não é porque a vida é cinzenta, não é porque as relações são voláteis, não é porque as relações que a sociedade constrói não são relações permanentes que o tornam um misantropo, né? Isso me parece um paciente reconhecimento de como é a vida, né? Drummond vai dizer, o amor é o quê? O amor é o câncer, né? Bom, o amor é o câncer por quê? Porque ele ocupa tudo e, como todas as coisas no mundo, como todas as coisas na vida, termina por se destruir, né? Termina por deixar de existir. Então, me parece que essa é a impressão que o Drummond sempre me causou, né? É essa paciente aceitação de como as coisas são, né? Isso não significa aceitar isso não significa concordar com o modo como as coisas são, mas é o compreender como as coisas são, é o que possibilita você se indignar, né? Você se angustiar desses professores, quais as informações, né, que a gente pode contribuir, né? Reforça esse medo, né, que destrói o ódio, né? O possibilita a indignação, né? A indignação que é capaz de sacudir as estruturas das coisas que estão aí, né? Essa pequena flor que é capaz de romper o asfalto, né? Essa flor desbotada, essa flor sem cheiro, mas que é capaz de romper o asfalto e o tédio. Eu penso que eu sou fã dessas duas obras, né? Alguma Poesia e A Rosa do Povo, né? Eu acho Alguma Poesia tem um lirismo, né, nos seus versos, mas que é um lirismo desconcertante, né? É um lirismo que bota você para refletir por que é que o autor utiliza essas palavras, né? Porque é que quando o verso conduz para um determinado lugar, o autor utiliza outros recursos, né? E ao mesmo tempo a força de A Rosa do Povo, né? O aspecto vibrante da força do povo, né? O Nosso Tempo, A Flor e a Náusea. Eu acho que essas duas obras
a gente poderia utilizar com muitos resultados, né? Mas toda grande obra literária a gente pode utilizar, né? Na minha área, na filosofia, né, tem alguns métodos que vêm sendo desenvolvidos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que pensa a filosofia, né, a partir de obras literárias, né, a partir de pequenos trechos de obras literárias, e o que é que, a partir desses trechos dessas obras literárias, se pode ser discutido. Ele tenta exprimir as coisas boas que há nele com palavras muito fortes e que são contrárias ao que parecem ser contrárias ao que ele realmente quer dizer, né? Porque o câncer, né, antigamente a gente batia até na madeira 3 vezes para pronunciar a palavra de tão destruidor. Em contrapartida, quando ele coloca porque preenche tudo, é uma coisa bonita. Né? E quando eu digo que o ódio é o melhor de mim, eu me pareço uma pessoa feia. Mas o ódio, quanto sentimento de indignar-se, de não aceitar o que está posto, é uma coisa linda. Então, é uma característica que eu percebo sutilmente quando a gente está lendo Drummond, né? E interessante você falando que não lembra da primeira vez que você leu Drummond. Drummond apareceu na minha vida de uma forma muito trágica. Eu tinha um tio chamado José que suicidou-se. E na semana disso, eu escutei a poesia. E agora, José? E eu só pensava no meu tio, né? E agora, José? Né? E a minha relação com Drummond sempre foi meio trágica, sabe? Além dos poemas dele. E eu morri de rir com a história dessa pedra no meio do caminho, porque uma vez na sala de aula também um menino disse: professora, se isso for poesia, até eu sei fazer poesia. Mas eu acho muito bacana o que você tá dizendo, né? Eu acho essa expressão sempre me chamou a atenção, né, na obra do Drummond, né? O que é que tá ali, o ódio é o melhor de mim, né? Mas é também o que é esse ódio, né? Ao menino chamavam anarquista, né? Esse menino que é anarquista, né? Que tudo destrói, que tudo quer tocar fogo, rotulavam de anarquista, né? A esse menino que chamavam de anarquista, ele responde com o quê, né? Com meu ódio é o melhor de mim. Este foi o nosso encontro com o poeta Carlos Drummond de Andrade. No programa de hoje, você teve a oportunidade de apreciar um pouco do mundo simples e encantado de Drummond, através da visão do professor Roberto Cunha. Até o próximo encontro com autores. Até lá!